Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo. A gente continua com o quarto episódio que está falando do Vai Turismo, um movimento que busca trazer recomendações e propostas para as eleições de 2022. E hoje o nosso tema é investimentos, e investimentos que sejam convergentes e que busquem um alinhamento de vários ministérios, agências, entidades e destinos turísticos para que os investimentos nas diversas áreas possam ajudar a competitividade. E o nosso bate-papo é com a Bianca Colepiccolo, que é coordenadora de turismo do Fórum Náutico Paulista, é consultora em turismo da empresa Baobá, e do Roberto Nedélcio, que é presidente da Abrastoa, a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. Super obrigada, Bianca e Roberto, um prazer conversar com vocês hoje sobre esse tema tão relevante. Agradeço muito por estar aqui, foi uma experiência fantástica estar participando, né, como especialista no Vai Turismo. Eu ajudei a construir as propostas do Pará e do Mato Grosso do Sul, e acho muito legal a gente continuar a seguir o assunto, né? Também agradeço, Janine e Bianca. Eu acho que é muito importante esses diálogos que a gente pode manter, porque com as operadoras a gente pode trazer uma visão do Brasil e uma visão do mundo. Eu acho que é muito importante também ter uma visão do que está acontecendo lá fora, porque que reflete muito no Brasil. Então, só posso agradecer essa oportunidade e poder colaborar. Espero poder colaborar bastante com vocês. Obrigada. Então, a gente vai falar, né, de infraestrutura básica, a gente vai falar de mobilidade, de acessibilidade, de até mesmo daquilo que a gente pode considerar um básico hoje, que seria o acesso ao Wi-Fi, por exemplo, né? E aí eu queria perguntar para vocês, a Bianca pode começar compartilhando, durante esse processo de escuta e de participação que vocês tiveram, mais de 1.800 profissionais, 300 entidades no Brasil todo, quais foram os pontos de atenção, se a gente for falar de Brasil, que os próximos líderes do Legislativo e do Executivo precisariam focar para que a gente pudesse avançar no tema de infraestrutura? Me dá até vergonha de falar, mas é saneamento básico. Todos os estados com os mesmos problemas, né? Não dá para fazer turismo sem saneamento básico. E a gente sabe que é uma questão complexa, porque depende de um bom plano de habitação, de regularização fundiária. Você não pode pôr saneamento básico em área de invasão, e a maior parte dos estados tem grandes áreas de invasão. Então, eu começaria por essa questão, assim, a gente precisa urgente resolver a questão da habitação para poder resolver a questão do saneamento. Que está ligada aos destinos turísticos, né? Muitas vezes destinos baseados em produtos da natureza, por exemplo, né? O que você destacaria, Roberto? Bom, eu concordo com a Bianca, realmente saneamento básico é importante, ter também infraestrutura básica para poder fazer, mas eu indo para um lado um pouquinho mais técnico, eu acho que o que falta são dados. Nós não temos dados, nós não temos informações. A gente percebe que em muitos países, em muitos destinos, eles já têm uma base de dados, chama de BI, um Business Intelligence. Hoje, com a tecnologia, com o celular, com o cartão de crédito, tudo online, a gente consegue realmente captar a informação, saber onde o cliente está, o que o cliente está fazendo, o que o cliente está comprando. Então, acho que nós precisamos primeiro também fazer uma base, porque com essa base a gente sabe onde investir, onde estão os pontos carentes, os pontos mais importantes para poder montar essa infraestrutura. Não vai ser a curto prazo, mas nós temos que começar um dia. Então, eu acho que também é uma das... Focando num ponto, sem dúvida, saneamento básico e uma coleta de dados inteligentes para a gente conseguir ter essa informação. Então, a gente está partindo de um pressuposto que esses temas básicos, saúde, educação, saneamento, todos os temas que fazem parte, vamos dizer, de um desenvolvimento sustentável, de um destino, né, de uma região, de um país, óbvio, são essenciais para o turismo e para a sobrevivência do turismo no longo prazo. Se a gente fosse focar, Bianca, na questão que vamos dizer assim,
se a gente pudesse, né, excluir os outros temas, né? Mas para que a gente seja competitivo no turismo, que temas e o que você observou durante esse processo que a gente poderia levantar para os candidatos? Porque, a rigor, eles estão trabalhando os temas gerais que a gente mencionou aqui. Mas se a gente fosse falar temas que vão se conectar mais diretamente com o turismo, quais a gente poderia abordar? Bom, a gente precisa urgente de uma política de atração de novas companhias aéreas, né? Fazer articulação mesmo para poder baratear voos internos e um fortalecimento grande, uma política de fortalecimento de turismo receptivo, de agências e promoção de agências e guias de turismo. Outro dia eu fui dar uma entrevista e me perguntaram o que eu faria se eu fosse ministra do turismo. Eu falei que eu só faria promoção de turismo baseado em agências e operadoras. Não deixaria mais fazer promoção, principalmente para fora do Brasil, de hospedagem ou atrativos isolados. Porque a gente está... O nosso maior problema hoje, eu viajei muito para fora, promovendo Ilhabela, fui secretária de turismo lá, e as pessoas não sentem segurança de vir para o Brasil porque a gente não tem, eu falo, produto na prateleira, né? A gente tem poucos produtos empacotados, assim, que a gente pega o turista no aeroporto, faz todo o trajeto com ele e devolve ele em segurança para a casa dele. A gente precisa fazer muito fomento para esse tipo de produto formatado, pronto, baseado na agência e baseado no guia, para a gente conseguir ter turismo de verdade. Por enquanto, a gente atrai muito mochileiro para cá, né? Muita gente aventureira que vem e é legal também, mas que gasta menos do que gasta uma família inteira chegando no país, né? Então, eu acho que a gente precisa conscientizar aí os nossos candidatos que quem quer que venha para o governo e assuma o Ministério Embratur precisa focar em agência e em guias de turismo. Nossa, eu concordo em gênero, número e grau com você. Posso até dar uns exemplos bem reais que aconteceram com alguns associados nossos, os operadores, que realmente reforçam o que você está falando. Durante a pandemia, o mundo estava fechado. Nós tínhamos 4 destinos que a gente conseguia vender no mundo para os brasileiros, que era o México, que era Dubai, que era o Egito e que era Maldivas. Que eles fizeram menos restrições por causa do Covid. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que vender o Brasil para os brasileiros. Só que muitos dos nossos associados, que vendiam mais, faziam só emissivos, mandavam pessoas para fora, começaram a olhar para dentro e falaram assim, o que eu vendo no Brasil? Qual o produto que nós temos para vender aqui no Brasil? Nós temos um caso de um associado aqui nosso, que ele tinha um grupo que ia para a Tailândia. Eles iam fazer uma vivência, uma meditação, alguma coisa, lá na Tailândia. E ele ofereceu o jalapão para as pessoas fazerem. Da Tailândia para o jalapão, tá? Então, o que aconteceu? Realmente, no jalapão, ele começou a falar assim, olha, eu quero que depois que a pessoa vai visitar um fervedouro, alguma coisa assim, tenha um espaço que as pessoas possam sentar, se reunir, conversar e tal. Olha, sem brincadeira, o receptivo não conseguia entender, ele não conseguia formatar um produto disso. Bom, no final, depois de muita insistência, ele conseguiu, o grupo gostou tanto que já voltou. Esse ano, o mesmo grupo com outras pessoas voltaram para o Jalapão e adoraram, e nem falam mais em Tailândia, falam em conhecer o Brasil. Então foram para o Jalapão, agora estão querendo conhecer Bonito, outros lugares assim, e depois para o Amazonas. Então, é que a gente poder mostrar o Brasil. Agora, você não consegue vender só um hotel, só uma atração, você precisa fazer um produto, onde você vai reter aquele turista muito mais tempo no local, que nem você falou, Bianca, o mochileiro, ele vai gastar o mínimo possível. Você traz uma família, você traz pessoas, ou traz, como muitos destinos estão querendo fazer, turismo de luxo, investimentos, você consegue trazer muito mais valor agregado, muito mais experiência dentro dos próprios produtos. Então, concordo em gênero, número e grau com você. Excelente esses pontos que vocês colocam. Se a gente, por exemplo, chega a algumas conclusões convergentes assim, a gente pode dizer que os investimentos, por exemplo, em marketing ou em promoção, ou outros investimentos, como o Roberto falou muito bem, que
é o tema do nosso 5º episódio, que é sobre inteligência competitiva, inteligência comercial, que, aliás, é o meu favorito, que eu adoro. Eu diria que, provavelmente, precisamos chegar a alguns consensos e mais acordos para que o foco dos investimentos seja, no mínimo, X%, né, dos orçamentos municipais, estaduais, nacionais, e até das entidades e até das empresas focados nesses determinados assuntos. E isso conversa com a governança também, né? Conversa com a oferta turística qualificada. Na experiência que vocês têm, até o Roberto e Bianca também, que estão acostumados com entidades, com coordenar esses temas, qual a percepção que vocês têm da forma como a gente poderia fazer esses investimentos serem focados? Bom, eu vejo assim, ó, no estado de São Paulo, por exemplo, tem aqui uma política de distribuição do governo do estado para os municípios que são classificados como estâncias ou municípios de interesse turístico, que é um valor, assim, um município de interesse turístico recebe 600 mil por ano, mas isso, eu falo que foi uma isca, porque pelo menos os municípios acordaram para o turismo, começaram a montar o conselho de turismo, começaram a querer fazer planos de turismo e tudo mais. E aí, só que aí os prefeitos pegam esses valores e eles acabam criando atrativos, né? E aí a primeira coisa que eu acho que precisa orientar todos os gestores é que o órgão público, o poder público não precisa criar atrativos turísticos, né? Na minha opinião, ele precisa conceder espaços para a iniciativa privada, né? Facilitar o empreendimento nos lugares que têm potencial turístico, e ele precisa cuidar para que a infraestrutura esteja funcionando. Eu falei assim, se eu fosse prefeito, esses 600 mil, eu dava em desconto de IPTU para quem mantivesse a fachada bonita, por exemplo, da casa, porque você passa no litoral de São Paulo, um litoral maravilhoso, e assim, uma desordem urbana que desagrada aos olhos, assim, né? Então, acho que falta o entendimento dos gestores de onde o recurso deve ser aplicado, né? Você dá o recurso na mão de um gestor, ele quer construir um teleférico, ele quer construir um mirante, que não é muito o que ele precisaria fazer, porque a gente está A visão da obra, né? Aquela visão da obra que vai mostrar o que ele fez pela cidade. Sim, a gente está num país muito privilegiado de atrativos, né? A gente só precisa facilitar a vida do empreendedor mesmo. O gestor ele pode fazer coisas muito simples, né? O Roberto falou de observatório, tem coisas básicas, por exemplo, separar as empresas na hora de contar a tributação do município, do estado, separar as empresas que têm cadastro. A gente já saberia pelo menos o tamanho do bolo aí do turismo na hora de arrecadar impostos. Isso facilitaria muito quando a gente vai brigar pelo turismo, a gente saber quanto o turismo arrecada. Hoje a gente acha, né? A gente vai num achismo, a gente não tem essa informação, porque ela já está lá, é só uma questão de organização. Então, a partir do gestor mesmo, do investimento, eu acho que o investimento ele tem que ser direcionado para organizar e para fazer o básico. E aí é a questão, aí tem coisas muito mais profundas de reforma tributária, né? E essas coisas de infraestrutura básica que a gente falou. Mas assim, no turismo mesmo, eu acredito que é só o governo não atrapalhar que o turismo vai muito bem. O orçamento é um bom ponto, né? Roberto, me conta o que você acha sobre esse tema, que eu sei que a resposta não é simples. Não, mas a Bianca roubou uma frase minha. Só o governo não atrapalhar já estaria muito bom, sabe? Realmente isso, tá? Porque a gente percebe o seguinte, só os governantes, os gestores, eles não vão conseguir fazer nada sozinhos. Ele vai precisar dos empresários. Então, quando você fala, construir um teleférico, legal, muito bonito, vai trazer recursos para a cidade, mas você vai precisar de um restaurante adequado, você vai precisar de hotel para você poder ficar, vai precisar de atrações,
nem que seja para vender souvenir, seja o que for, para atrair aquela pessoa. E tem que pensar o seguinte, às vezes a pessoa pensa, vou pensar na minha cidade, no meu estado, no meu país. Só que, se você for pensar, as pessoas às vezes não vão se deslocar só para ver um teleférico, só para ver uma cidade. Ele vai ver a região. Então, você tem que pensar aquilo em conjunto. Você tem que pensar, olha, por que não eu vou me associar com a cidade do lado, que eles têm lá um lugar para fazer trekking, ou tem alguma coisa, ou tem uma comida especial, ou tem alguma coisa assim diferenciada, onde você consegue trabalhar em conjunto isso, poder público com os empresários, conseguindo fazer a gestão do destino turístico. Tem aqueles destinos turísticos inteligentes que o governo está falando bastante. Tem que investir nisso, nós temos que transformar com inteligência o nosso mercado. Não adianta nada a gente querer fazer coisas isoladas. Eu faço parte do Conselho da Embratur hoje, né? E eu vejo o seguinte, eu sempre falo, não adianta só você pensar em trazer estrangeiros para o Brasil. Se você não mandar brasileiros para fora que falem bem do Brasil, você nunca vai trazer estrangeiros para o Brasil, porque as notícias que chegam lá fora são só notícias ruins. Uma vez, experiência minha, tá? Eu estava na Rússia, logicamente, muito tempo antes da guerra, estava fazendo lá o Transiberiano. Chegou uma tailandesa e falou assim, nossa, eu adoraria conhecer o Brasil, me encanta o teu país, só que eu tenho muito medo. Eu tenho medo de ser assaltada, medo de ser sequestrada, medo de ser morta. Eu falei assim, olha, desculpa, você vai poder passar por isso em qualquer lugar do mundo. Não é nos Estados Unidos, você pode estar lá, você pode ter um maluco que vai te atirar, ou na Alemanha, ou outro lugar que vai ter um atentado, você pode ter em qualquer lugar do mundo. Depende de onde que você vai. Agora, nós temos que mostrar isso. Isso cabe aos brasileiros, ao poder público e aos empresários poder mostrar isso pelo mundo. É uma questão de imagem, né? Que você tem que trabalhar no longo prazo para que ela possa, de fato, funcionar, né? Ela possa, de fato, representar. Até vou compartilhar muito rapidamente com vocês. Acho que vocês falaram numa coisa interessante. Como existe uma dependência ainda muito grande da indústria privada de turismo no Brasil, de recursos públicos para fazer alguns investimentos, e também existe uma dependência, ou uma relação importante, vamos dizer assim, em vez de dependência, entre as empresas e também nos diversos níveis de governo. Uma coisa que a gente fez na Embratur, na minha época, foi muito interessante. A gente tinha lá um número X, né, sem dinheiros para fazer promoção internacional. Esse recurso, a gente chamava de verba descentralizada. Ele era dividido em 3 partes. Primeiro que existia um plano, tá? A gente não fazia nenhum investimento fora daquele plano, o nosso orçamento era todo direcionado para os públicos-alvo, para os países prioritários, então já tinha todo um trabalho prévio. Mas aí, como que a gente se relacionava com os estados? Existia 1/3 dessa verba, desses 100, né, ele ia para o próprio plano Aquarela, ou seja, investindo X na Argentina, que era o principal emissor, Y nos Estados Unidos e assim por diante. Os outros 2/3, né, um critério era o número de estrangeiros que recebia, né, e o outro 1/3 era proporcional ao investimento que o próprio Estado fazia. Tá? Então, você compromete tudo isso. Agora, aonde esse dinheiro podia ser investido? Num menu pronto que estava de acordo com o plano Aquarela. Então, eu não podia pegar uma verba do Estado X e fazer promoção do Brasil, sabe, sei lá, em algum lugar que não tinha absolutamente nenhuma relevância do ponto de vista do receptivo internacional. Então, esse tema da verba, ele acaba também amarrando as coisas. Agora, para isso, você tem que ter uma estratégia, um planejamento e um plano e saber para onde você vai, né? Para a gente, desculpa aí, mas foi só um tema que eu achei que ele é muito relevante quando a gente fala em investimento convergente, porque a gente está... Os empresários e as entidades de turismo, agora nessas conversas que eles estão tendo com os candidatos a governadores, candidatos a deputados estaduais e federais e mesmo a presidente, eles podem também buscar um comprometimento dizendo, olha, na minha cidade, o principal ponto de investimento é esse, a gente quer que você invista nisso, né? Mas como a gente também não tem tempo aqui para bater mais
outros pontos, né? Eu queria perguntar para vocês, para a gente poder encerrar nossa conversa, sobre o tema das tecnologias, que está ligado a esse tema da inteligência de dados que o Roberto colocou muito bem, mas num momento em que tudo é compartilhado, que tudo passa também pelos dispositivos móveis, pelos aplicativos, tudo passa pela geolocalização. Um tema muito básico é o acesso à internet, que agora com o 5G a gente vai dar uma melhorada grande, né? Como que isso tudo conversa, na opinião de vocês, com o foco que a gente pode sugerir e essa combinação, na verdade? Porque a gente falou aqui em assuntos que estão ligados a quem mora nas cidades. Então, assim, não adianta a gente querer o investimento na cidade que a comunidade não queira, que não seja prioridade para a comunidade e que converse também com o turismo. E como que as tecnologias dentro desse mundo conversam? Bom, eu fiquei muito animada com o 5G, mas pensando assim com mais profundidade, justamente porque uma das grandes questões também que veio no Vai Turismo foi essa questão do acesso à internet, né? A gente tem um acesso à internet muito falho, mas precisa de uma política por trás disso, de facilitar o acesso das pessoas aos aparelhos, né? A gente tem impostos caríssimos nos aparelhos eletrônicos todos, e aí assim se torna um item quase de luxo hoje você ter um aparelho com capacidade 5G. Se você pensar no nosso país todo, ok, agora pela tecnologia a gente vai poder chegar em mais lugares, com a tecnologia 5G, a gente precisa fazer alguma outra política para facilitar que as pessoas consigam ter o aparelho que acesse a tecnologia 5G. E isso poderia, como você deu o exemplo da Embratur, pode ser uma política de incentivo de larga escala, assim, sabe? A gente tem um grande sistema de observatório de turismo agora, de capacitação de dados, e olha, para quem está no turismo, para quem tem o Cadastur, tem um desconto, sei lá, alguma coisa assim, que facilite com que as pessoas tenham acesso, e isso acaba atrapalhando um pouquinho a gente ter as informações todas. Mas, assim, eu vejo que a gente tem um bom caminho aí com a tecnologia que chegou, né? A gente precisa só dar um prosseguimento para ter toda essa informação e aproveitar a tecnologia. Então, agora complementando, né? O que eu posso falar que os empresários têm feito, e a gente fala que nós temos que olhar o mundo para entender o que o Brasil, como o Brasil deveria fazer. Concordo que os aparelhos são fundamentais, mas hoje, bem ou mal, todo mundo consegue ter um aparelho. Concordo que os impostos que nós temos são absurdos, podemos pensar de uma forma dessa, mas tem uma coisa um pouquinho mais simples para fazer, que nem um exemplo. Muitos empresários, quando mandam uma pessoa para fora do Brasil ou outros destinos, eles estão dando já um chip que vai funcionar em outros países, com uma condição. Olha, você vai lá, você faz uma postagem e você só marca a minha empresa nessa postagem. Você não tem garantia nenhuma que a pessoa vai fazer isso. Mas hoje, as mídias sociais são muito fortes. Então, imaginou, para uma pessoa que tenha pouquíssimos seguidores, tenha 200 seguidores, por exemplo, tá? Se ele fizer uma postagem, são 200 pessoas que estão vendo aquela postagem e falando naquele destino, olha, eu estive em tal local. Então, por que não aqui no Brasil a gente pensar o seguinte, olha, você entrou, você passou numa secretaria de turismo ou passou num posto de atendimento ao turista, você vai ganhar um chip com internet, para acesso à internet, seja 5G, seja o que for, com uma condição. Você vai ter que postar alguma coisa na mídia social ou alguma mídia social dizendo sobre aqueles destinos. São coisas baratas, simples, tá? E que a gente pode fazer isso e divulgar bastante. Então, sem dúvida, internet veio para ficar. Eu acho que hoje, eu até falo que o nosso celular é um monitoramento 100%. Ele sabe onde que você está, o que você fez, o que você comprou, tudo. E ainda dizem que ele ouve o que você está conversando com outras pessoas. Eu não duvido disso, sabe? Então, eu acho que realmente tem que usar isso em prol da gente.
De acordo com a WTTC, que é o Conselho Mundial de Turismo e Viagem e Turismo, né, o Brasil é o segundo país com mais potencial turístico do mundo, e que perde para o México. Eu acho que isso se deve porque os brasileiros não sabem o potencial que nós temos. Nós temos potencial para crescer muito isso, para mostrar isso para o Brasil, para o mundo inteiro, o potencial que nós temos, as atrações que nós temos, porque hoje a gente não tem produto para mostrar. Eu te garanto que o México tem produto para fazer isso. Nós temos que mostrar esse tipo de produto para o mundo e aproveitar e disseminar isso entre os brasileiros. Poder mostrar, e eu tenho certeza, já há um tempo atrás, quando eu assumi a presidência da Brastur, há 3 anos atrás, eu estava falando que, na minha visão, nós temos potencial para passar o agro aqui no turismo. Nós temos um litoral maravilhoso. Eu sei que você mexe com turismo náutico, Bianca, mas por que não a gente não tem cruzeiro o ano inteiro aqui no Brasil? Porque tem que ter a temporada de outubro a março. Por que não a gente pode ter? Nós não temos furacão, temos um litoral maravilhoso. A Janine lá em Maceió, nossa, um litoral lindo para poder receber navio o ano inteiro, sabe? Então, por que não pode investir esse tipo de coisa e melhorar ainda mais o nosso turismo? Nós vamos passar fácil o México, e eu acho que o turismo ainda passa o agro, passando mais de 20% do PIB aí do Brasil, fácil. Só questão de a gente acreditar no Brasil, e os governantes farem, não fazer gestão para 4 anos de governo, fazer gestão perene. Eu acho que o Vai Turismo vem mostrar isso, que a coisa tem que começar agora e tem que passar. Não interessa o governo que tem, nós temos que passar por vários governos e investir cada vez mais em infraestrutura, segurança, seja o que for aqui no Brasil. Roberto, sabe por que a gente não tem mais cruzeiros? Porque em Ilhabela eu tinha que negociar muito com as empresas de cruzeiro e tal, e é o nosso maior problema do país todo, é a insegurança das companhias de virem para cá. Então, a gente não tem infraestrutura adequada para receber os navios, e aí a gente tem uma série de entraves bobos, na verdade, porque são muitos órgãos relacionados à mesma decisão para você construir um pier, um flutuante, ou para você acertar a documentação de um navio para desembarcar os passageiros, a vigilância sanitária, etc. Então, eles não sentem segurança de programar um cruzeiro para o Brasil, porque cada ano que muda um pouco a legislação, nunca tem a infraestrutura, então muitas cidades alugam infraestrutura, então não tem certeza se vai estar lá, se a ANTAC vai liberar. Então, olha que coisa básica, né, que traz recurso para o país e que a gente simplesmente não olha para isso, né? E até insegurança trabalhista, né? Eu tenho muito contato com o pessoal da CLIA também, e tem processos trabalhistas absurdos. Pessoal que está num navio que, digamos, teoricamente é uma bandeira estrangeira, o cara quer ser regido pela lei, vai pedir um monte de coisas que sai um absurdo de pagar e não vale a pena. Então, realmente, as pessoas não veem. Por isso que abriram capital para ter várias companhias aéreas aqui, e então não temos nenhuma. Não veio nenhuma depois disso. Então, são coisas que tem muitas coisas para mexer. Eu acho que tem um futuro muito grande, mas também depende de atitudes básicas para a gente começar a poder mexer e poder mudar todo esse entrave que nós temos político e econômico aqui dentro. É verdade, bons desafios, né? Olha, foi super inspirador esse nosso bate-papo. Agradeço demais o tempo de vocês, Bianca e Roberto, foi excelente. E vai turismo, né? É isso aí, vai turismo.